Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Nós vivemos num mundo muito agitado, muito ansioso, não é mesmo? Nos nossos dias, até no domingo, às vezes a gente fica meio, que é um dia que na nossa cultura, né, as pessoas costumam estar mais tranquilas. Hoje mesmo nós estamos vivendo um dia mais agitado. E as indecisões, o estresse, as confusões têm tomado conta do nosso arredor, dos nossos arredores. Mas como é importante nós, como igreja do Senhor, e certamente a sexta igreja, dar esse testemunho que o profeta nos dá no capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Conservarás em paz perfeita.
Nós vamos abrir a palavra de Deus novamente. Primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Começaremos a leitura a partir do verso 5 e nós vamos até o versículo 2 do capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 5 até o capítulo 2, versículo 2. Vou repetir mais uma vez. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5 até o versículo 2 do capítulo 2. Mesmo a igreja sentado, mas com toda reverência nós faremos a leitura alternada novamente destes versos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esse momento de oração silenciosa, oração de confissão, eu acho que para o resto da minha vida eu vou lembrar do presbítero Samuel, nosso presbítero decano aqui da igreja. Porque uma vez conversando com o presbítero Samuel, ele disse que esse momento é muito interessante porque dentro do culto coletivo ao nosso Deus, há um momento que individualmente nos apresentamos diante de Deus para confessarmos os nossos pecados. Então quero convidar a igreja que nesse momento possamos individualmente nos colocarmos em oração, confessando a Deus os nossos pecados. Logo após um tempo considerável que dê para nós confessarmos e colocarmos diante de Deus nossas vidas, eu quero pedir o reverendo Glaucio, que está aqui conosco, que ore agradecendo a Deus o perdão que Ele nos concede. Quando há sinceridade nos nossos corações, quando há arrependimento em nossos corações, quando há confissão de pecados. Nós vamos abrir novamente no Salmo 19. Agora nós faremos a leitura dos últimos versos deste Salmo, ou seja, a partir do versículo 7, e nós vamos até o verso 14, o último verso. Salmo 19, leitura alternada. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine.
Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Senhor, rocha minha e redentor meu. Última estrofe, então, do hino 22. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, que as almas a Jesus, em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha vida agradável teu louvor. Amém. Pode sentar, nós vamos mais uma vez ouvir o Grupo Veredas com uma canção. Conselho eficaz
medida que você encontrar o texto, eu peço novamente que fique em pé, porque nós passaremos para o momento, junto com a igreja e o grupo Veredas de Cânticos. Podemos todos juntos? Hebreus 13, verso 15. Vamos lá? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É isso que nós vamos continuar fazendo neste culto. Amém. Nós vamos cantar essa letra no próximo cântico. E agora nesse cântico agora que a gente vai cantar nesse momento, nós vamos cantar o finalzinho do Salmo 19. O Idail, há muitos anos atrás, eu sou testemunha que eu sou amigo do Idail Júnior desde quase que de criança, né, de adolescência. Ele pensando nesse texto, no finalzinho do Salmo 19, ele compôs esse cântico que a gente vai entoar agora. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Vamos louvar a Deus. Lábios que professam teu nome, confessam.
próxima canção agora, todos nós conhecemos também, nós vamos ficar sabendo, né? Obviamente, qual é a canção, mas seja também um momento de devolução de dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que vieram preparados poderão devolver os dízimos e as ofertas à medida que cantarmos este hino ao Senhor. Firme nas promessas. Quando eu era criança, minha mãe me contava que lá no interior de Minas, Martinha, meu avô levava a família toda, reunia com outros irmãos numa capelinha, uma igreja bem pequenininha, que eles mesmos construíram, e louvavam a Deus com hinos de louvor. E naquele tempo, o que eles tinham, né, os instrumentos que eles tinham eram violão, basicamente violão e acordeon. Então nós fizemos um arranjo com acordeon e violão para cantar esse hino. Lembrando que naquele tempo era o que os vossos avós faziam louvando a Deus com acordeon e com os violões. Queridos, a Sexta Igreja, no dia 28 de março, completará 50 anos. E nós somos fruto do trabalho da primeira igreja presbiteriana aqui de Belo Horizonte. Homens, mais precisamente da UPH, lançaram um desafio entre eles de plantar pelo menos 10 novas igrejas aqui em Belo Horizonte. E a Sexta Igreja é um fruto deste desafio, destes homens, desses irmãos da primeira igreja presbiteriana. Então, a primeira igreja, ela tem uma relação total conosco, uma relação de mãe. E o pastor da primeira igreja é o reverendo Ludigero, este grande homem, no sentido literal, e também no sentido de grande homem de Deus também. Foi meu professor
ali no seminário. E com muito prazer, quando nós fizemos a ligação convidando, ele já com vários compromissos no mês de março, mas ele priorizou este compromisso de estar hoje aqui conosco. Reverendo Lugero, então é com muito prazer, irmão, que nós recebemos o Senhor nesta noite aqui. Que Deus, uma vez mais, te use poderosamente. Irmãos queridos, o privilégio é meu em poder estar aqui com os irmãos participando do cinquentenário desta igreja. Eu cheguei aqui quando esta igreja tinha 10 anos de idade. Portanto, estou participando da vida do presbiterianismo em nossa cidade há cerca de 40 anos. Cheguei aqui quando eu tinha cabelo preto. E quando eu tinha, né? É um privilégio, portanto, participar deste momento. A primeira igreja presbiteriana teve a sua organização no dia 26 de agosto de 1912. Cerca de 3 anos depois, nós tivemos o privilégio de organizar a nossa primeira igreja. E, portanto, há poucos dias atrás, eu estive presente no centenário da Igreja Presbiteriana de Nova Lima, que é a nossa primeira filha. Depois houve um período de marasmo na primeira igreja, e o trabalho presbiteriano cresceu muito lentamente em nossa capital. Foi somente na década de 40, quando houve uma divisão interna, um problema de relacionamentos pessoais na primeira igreja presbiteriana, que organizou-se a segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Portanto, não foi um trabalho de expansão missionária de nossa igreja. Na década de 50, a primeira igreja teve a oportunidade de comprar um templo da Igreja Assembleia de Deus, e organizou-se, portanto, a terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus mudaram-se para a Rua São Paulo, onde estão até hoje. Mas nós compramos o velho templo da Igreja Assembleia de Deus. E depois, naquele período, houve um momento de grande expansão do presbiterianismo em nossa capital. Organizou-se a quarta igreja, a quinta igreja, a sexta igreja, a sétima igreja, a oitava igreja, a nona igreja, a 10ª igreja, a 11ª igreja, todas elas com número. A partir da 11ª igreja já não foram mais números, foram nomes. Eu cheguei em Belo Horizonte em 1976, em janeiro de 1976, e naquele período nós já éramos 13 igrejas presbiterianas, naquilo que é mais do que a grande Belo Horizonte. Era uma região bastante extensa, que tinha, evidentemente, Belo Horizonte como a cidade central. Mas o presbitério Belo Horizonte, o antigo presbitério Belo Horizonte, ia para aquela região de Divinópolis, Itaúna, e do outro lado, Desterro de Entre Rios, e assim por diante. Acabei conhecendo toda esta região onde o presbiterianismo se estendeu. Nós éramos, naquela época, em 1976, 13 igrejas presbiterianas. O trabalho presbiteriano cresceu significativamente em nossa região. Hoje, naquela mesma região que era um único presbitério, o antigo presbitério Belo Horizonte, hoje nós somos 23 presbitérios. Aquela mesma região que era composta de 13 igrejas, hoje nós somos 228 igrejas. Num período relativamente curto, cerca de 40 anos ou um pouquinho menos. Portanto, Deus, na medida em que o tempo vai passando, tem derramado sobre nós bênçãos sobejas. E o nosso coração muito se alegra. Por essa razão, efetivamente, a primeira igreja acaba sendo mãe, avó, bisavó, tataravó, né, de várias igrejas aqui na nossa região. É, portanto, uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos,
para celebrarmos juntos este momento tão significativo e tão importante na vida desta igreja e na vida do presbiterianismo em nossa região. Evidentemente, nós os presbiterianos crescemos muito, mas os outros evangélicos cresceram mais ainda do que nós. Eu não sei se vocês sabem, mas a Igreja Batista, com as suas várias ramificações, né? Os batistas se dividiram muito em Belo Horizonte, eles estão com mais de 300 igrejas. A Assembleia de Deus tem mais de 800 igrejas. O Evangelho Quadrangular, cerca de 400 igrejas. Eu sei esses números todos porque fui secretário de estatística de nossa denominação, e aí a gente vai ficando viciado com os números. Mas isso tudo para mostrar o quanto Deus tem nos abençoado no decorrer dos anos. Que Deus receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero convidar os irmãos para pensarmos no versículo 1 das Sagradas Escrituras. Não precisa abrir não, porque se você tiver um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, deve saber o que está escrito lá. No princípio, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas vamos a uma contradição. Salmo de número 14, que diz assim: diz o insensato, o tolo, o idiota, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Aí vem o resultado: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Abra sua Bíblia agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, verso de número 18. Que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então você observa que esta declaração do apóstolo Paulo é correlata ao Salmo de número 14. Aqui ele está falando a respeito de impiedade, portanto, a relação para com Deus, e perversão, a relação para com seres humanos. Quando a gente diz não há Deus, estas duas coisas acontecem. A relação para com Deus se rompe e então os efeitos são imediatamente sentidos nas relações interhumanas. Que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Capítulo 9 agora, da mesma carta. O verso de número 22. Que diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu o que não era povo, meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Essas passagens todas. Vamos orar. Bendito Deus, te imploramos a tua bênção sobre nós na noite deste dia. E ao estudarmos a tua santa e bendita palavra, tu ilumines os olhos do nosso entendimento para que possamos ter espírito de sabedoria e de revelação, de tal forma, ó Deus, que venhamos a compreender a tua vontade e vivamos de acordo com esta vontade. Te imploramos isto, ó Deus, humildemente, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez uma das perguntas que produza entre nós o maior e o mais confrontador inquérito da nossa alma é esta: Deus existe? Porque, meus irmãos, se Deus não existe, então não há qualquer ponto de referência. Não existiria, portanto, o certo ou errado, e a vida, diante desta possibilidade impossível, se tornaria boçal. O certo ou errado seria pura e simplesmente uma questão de escolha pessoal, ou como propugnou Charles Darwin, uma mera questão de sobrevivência do mais forte, do mais dotado, do mais inescrupuloso. Meus irmãos queridos, nós buscamos a resposta e nós encontramos a resposta a esta indagação, a este inquérito da nossa alma nas Sagradas Escrituras, graças a Deus. Não somos deixados à nossa invencionice, porque, na verdade, meus irmãos, nós, os seres humanos, somos criadores de deuses, inventamos Deus, e por causa disso inventamos cultos. Graças a Deus, Deus responde a esta pergunta, e ao responder a esta pergunta, oferece o nome pelo qual ele haveria de ser conhecido perpetuamente: eu sou o que sou. Quando Moisés está ali no deserto de Midian e vê alguma coisa que lhe era muito comum, um espinheiro sendo empurrado pelo vento naquelas regiões escaldantes da terra, o deserto, a areia fervente, na medida em que os espinheiros são empurrados pelo vento, há um atrito com a areia e eles pegam fogo imediatamente e fazem assim, tchá, e desaparecem, vira pó. Moisés está acostumado com este fenômeno do deserto, mas de repente ele vê alguma coisa que lhe assusta, que lhe deixa extremamente perplexo, porque há um espinheiro, há uma sarça que arde e não se consome. Nec tamen consumebatur. O seu espanto é ainda maior, porque ele se aproxima para ver aquele fenômeno, e de dentro do fenômeno, de dentro daquela sarça ardente, uma voz. E o seu espanto é ainda maior, porque aquela voz é a voz de Deus, que lhe afirma: tira a sandália dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. Moisés fica simplesmente estupefato, boquiaberto, abestalhado.
Deus lhe dá uma ordem que é acima de qualquer possibilidade sua, pessoal, de ser, nas mãos de Deus, um instrumento para a libertação de um povo de cerca de 3 milhões de pessoas. Ele pergunta, no momento em que eu for diante de Faraó, quem é que eu anunciarei? Dá a impressão de que Deus responde com esta resposta de cala a boca. Não precisa perguntar mais. Eu sou o que sou. Mas, meus irmãos, efetivamente não é isto. Deus oferece a Moisés o nome pelo qual ele haveria de ser conhecido perpetuamente. Ou melhor, ele é a origem que não tem origem. Ele é o Criador não criado. A fonte onde tudo procede e ele não procede de absolutamente nada. Porque se não houvesse Deus na origem, meus irmãos, porque se não houvesse Deus como causador de todas as coisas, não haveria nada na causa. Porque se não houvesse alguém assim, nada, e nada, produz nada. Alguém é que disse que tudo é produto do acaso. No entanto, o acaso não produz imediatamente. É necessário acrescentar ao acaso milhões de anos. Mas, meus irmãos, se você tem nada na origem e acrescenta milhões de anos ao nada, milhões de anos depois, o nada é nada. Só que é um nada velho. Se não há nada na causa, não haverá nada no efeito. Por essa razão, meus irmãos, nós que estamos aqui, somos a prova mais cabal. Deus é. Se Deus existe, nós respondemos à nossa própria origem. Por isso, a segunda pergunta mais importante do que esta é: por que Deus criou o mundo? Não se pode encontrar, meus irmãos, outra razão mais plausível, senão aquela encontrada, repetida, sublinhada nas Sagradas Escrituras. Deus criou o mundo simplesmente para revelação da sua glória. Se abrirmos as nossas Bíblias, lá no livro do profeta Isaías, nós encontramos esta declaração: não temas, pois, porque sou contigo. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que os formei e os fiz. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Meus irmãos, as palavras que são encontradas aqui, repetidas pelo profeta Isaías, criei, formei, fiz, apontam para o ato original da criação. Aqui está a razão última e cabal da nossa existência. Eis a razão porque tudo, absolutamente tudo, existe para a glória de Deus. No relato da criação de todas as coisas, há algo que nos deixa simplesmente boquiabertos, espantados. No capítulo de número 1, no verso de número 27, nós encontramos esta declaração: assim Deus criou o homem, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus irmãos, há algo nesta declaração das Escrituras, algo simplesmente inusitado e extraordinário. O fato é, uma imagem é criada para refletir.
Imagens são trazidas para revelar o original, apontar para o original, mas mais do que isto, glorificar o original. Portanto, meus irmãos, Deus criou os seres humanos à sua imagem de tal maneira que o mundo se enchesse de refletores de Deus. Nós somos refletores de Deus, imagens de Deus. Você sabe muito bem que Deus abomina, e as Escrituras escarnecem de toda e qualquer possibilidade de representar a Deus através de imagem de escultura. Ridiculariza a todas elas, afirmando com desdém: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Na verdade, meus irmãos, estas imagens de escultura são tão ridículas que, se porventura uma mosca lhe pousar na face impávida e sujarem o seu rosto de gesso, estas imagens não têm sequer o poder para levantar a mão e espantar o inseto nojento. A única imagem que Deus admite é aquela que tem boca e fala, tem olhos e vem, tem mãos e apalpam, tem coração, palpita, tem cérebro, pensa. A única imagem, portanto, que Deus admite, porque Ele as criou assim, sou eu, é você. Refletimos a Deus. Ninguém jamais pode perder o ponto de vista focal, refletido e apontado na criação. Nós apontamos para Deus. Os serafins mesmo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Milhões, portanto, milhões e milhões, agora bilhões de seres humanos, refletores de Deus, refletores da glória de Deus, do esplendor de Deus, da fulgurância de Deus. Mas não somente os seres humanos, existem mais estrelas nos céus e astros na abóboda celeste do que todas as palavras e sons que todos os seres humanos de todas as eras e todos os lugares jamais proferiram. Os céus manifestam a glória de Deus. Precisa ser muito idiota para ser ateu. As evidências são tão espetaculares que precisa ter muito mais fé para ser ateu do que para ser um crente. Apesar do idiotismo, eu fico admirado com a capacidade dos ateus de bolar, de engendrar filosofias que neguem a existência de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Então, meus irmãos, de repente alguém indaga: se a Terra é o único planeta habitado, e o ser humano é o único habitante racional no meio de todos os astros siderais do universo, por que este universo imenso? Por que este desperdício de milhões de galáxias inabitadas? Irmãos, a resposta é: isto tudo não é a respeito de nós. Isto tudo é sobre
Deus. E aqui está, meus irmãos, a compreensão de tudo, onde todo conhecimento se origina. Deus nos criou para conhecê-lo. E quando conhecemos a Deus, ficamos extasiados. Nós ficamos admirados. Quando nós ficamos admirados, nós o amamos mais. Tudo, absolutamente tudo foi criado para mostrar quem Deus é. E assim, Ele nos deu uma dica de como Ele se parece. O universo, em toda a sua grandeza e imensidão. O universo declara a glória de Deus. E a razão por que nós existimos é para vermos esta glória e ficarmos extasiados por ela e glorificarmos a Deus que manifestou a sua glória nas obras de suas mãos. Não foi por outra razão, meus irmãos, que o apóstolo Paulo afirmou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isto indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Portanto, não existe ateu. O problema não é intelectual, o problema é moral. No entanto, meus irmãos, a tragédia da raça humana é que, tendo sido criados para a glória de Deus, a raça humana sucumbiu deste propósito. E conforme disse o apóstolo Paulo, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu tive o privilégio de visitar a Índia. E eu fiquei impressionado em ver a adoração que muitos dos hindus prestam aos ratos, no buraco negro de Calcutá. É uma honra você se debruçar diante de uma quantidade incontável de ratos negros e colocar comida na sua cabeça e debruçar-se e esperar que os ratos comam na sua cabeça. Portanto, meus irmãos, este espelho que deveria refletir a glória de Deus foi esmigalhado, dilacerado, adulterado, corrompido. Este espelho ainda reflete, mas reflete uma imagem distorcida, conspurcada. É isso que nós chamamos essencialmente de pecado, amartia, errar o alvo. Até John Lennon sabia o que significava amartia, porque uma certa vez ele afirmou: se errar o alvo é pecado, então eu sou pecador. Distorcer o próprio sentido, o propósito da existência humana. Deveríamos ver a glória neste reflexo. No entanto, meus irmãos, espanta-nos o estado das coisas que nos cercam. Porque neste universo de Deus, criado para a manifestação da sua glória, criado perfeito, com propósitos tão sublimes, tão nobres, Deus permitiu o mal,
a imperfeição, o pecado, a distorção. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que para pessoas que pensam minimamente, esta pergunta é simplesmente lancinante. Leva-nos àquilo que os filósofos têm chamado de teodiceia. Ou melhor, a tentativa de entender e justificar os porquês. Um Deus bom que permite o mal. Então, meus irmãos, eu entendo que a pergunta que nós temos que encarar não é simplesmente por que Deus criou o mundo, mas porque Deus criou este mundo. Porque estes milhares de anos de história humana, do seu glorioso começo, a horrível queda em pecado, a história do seu povo, a vinda do seu filho, do Filho de Deus, na parte mais elevada desta história, na plenitude dos tempos a este mundo, por que uma morte substitutiva? A triunfante ressurreição, a sua igreja, a história das missões no mundo, desde então até os nossos dias. Por que este mundo? Por que esta história? Irmãos, temos diante de nós as Escrituras, graças a Deus, para nos responder. Porque se nós não tivéssemos as Escrituras para nos responder a estas perguntas, nós ficaríamos como baratas tontas. E as Escrituras nos dizem que o ponto ômega, o ponto sobre-excelente de sua glória, o diadema de maior esplendor da coroa da glória de Deus é encontrado nas Escrituras, na carta de Paulo aos Efésios, que diz a glória da graça de Deus, que Paulo chama de as riquezas da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, está o ponto mais sublime, sobreexaltado da revelação da glória de Deus. O objetivo da predestinação é que vivamos para o louvor da glória desta graça para sempre. E eu enfatizo o louvor da glória da graça. Ao lermos o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 9, nós passamos a entender que até mesmo a ira de Deus serve para este propósito. A justiça de Deus e a manifestação de sua ira é a penúltima. A glória da graça em vasos de misericórdia é a última. 2. Deus planejou exatamente isto. O louvor da glória da sua graça antes da criação do mundo. Efésios capítulo de número 1, verso de número 4 e também o verso de número 6. Ele diz: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o louvor da glória da sua graça. 3. O plano de Deus foi que o louvor da glória da sua graça viesse a lume através do seu Filho, Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra de Deus na continuidade da carta de Paulo aos Efésios. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6.
Portanto, meus irmãos, na comunhão eterna da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejavam que a graça de Deus haveria de ser supremamente revelada através da obra salvadora do Filho, da obra salvadora de Jesus. O apóstolo Paulo escreve isso na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, verso 9. Portanto, antes que as eras, antes que o tempo começasse, o plano foi a revelação da glória, da graça de Deus através de Jesus Cristo. 4. Desde toda a eternidade, o plano de Deus foi que a glória da graça de Deus encontrasse o seu ponto mais alto na obra salvadora de Jesus Cristo sobre a cruz. Ali Deus revelou de uma forma estupenda a sua glória, manifestando a sua graça. E preste bem atenção, meus irmãos, antes que houvesse qualquer pecado humano, pelo qual Cristo precisasse morrer, Deus planejou que o seu Filho fosse imolado pelos pecadores. E nós sabemos disto, meus irmãos, porque nos é dito no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, o verso de número 8, quando afirma: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, o plano era a glória, o plano era a graça, o plano era Cristo, o plano era a morte, e a morte de Cristo por pecadores como eu e você, na cruz do Calvário. E aqui está, meus irmãos, o coração do Evangelho, a alma do Evangelho, o coração do Evangelho. E o apóstolo Paulo chama de o Evangelho da glória de Cristo. 5, portanto, o propósito último na criação, no sustentar e no guiar deste mundo, a sua história, é o louvor da glória, da graça de Deus, demonstrado na crucificação de Cristo em favor de pecadores. Poderíamos imaginar alguém a estabelecer um plano tão estupendo e misterioso como este? Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 3 e também o verso de número 9, nos revela que desde toda a eternidade canta-se um hino de louvor ao Cordeiro que foi imolado. O verso de número 9 deste capítulo 5 diz assim: entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Milhares e milhares de motivos poderiam ser arrolados, que nos levassem a louvar e exaltar a glória de Deus, mas nenhum motivo mais exaltado do que este. O mais sublime, o Cordeiro, que foi morto em resgate de milhões e milhões de seres humanos. E nenhuma gota sequer que Cristo derramou na cruz, no madeiro, foi desperdiçada.
O Senhor Jesus Cristo realizou completamente a sua obra. Por quem Ele morreu, Ele salvou. A ponto do profeta Isaías ter dito: tendo visto o precioso trabalho de sua alma, ficou satisfeito. Portanto, a morte de Cristo não torna possível a salvação. A morte de Cristo torna certa a salvação. Ele morreu pelos eleitos. Afinal, porque Deus criou o mundo tal como este? E a resposta é: Deus criou o mundo tal como este, para a sua glória. Deus não o criou porque tivesse qualquer necessidade, meus irmãos. Ele não o criou para preencher qualquer carência ou aplacar, porventura, a sua solidão. Deus sempre foi, Deus é e sempre será completo e completamente feliz na comunhão perfeita da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o único sobre o qual se pode dizer que faz tudo como lhe agrada. Há alguém aqui que pode falar a respeito de si mesmo? Faz tudo como lhe agrada. Nem tirando a presidente da República. Mas Ele criou o mundo para fazer revelar a sua glória, de tal maneira que pudéssemos vê-lo, contemplá-lo, e ao conhecê-lo, amá-lo e gozá-lo para sempre. Porque Deus criou este mundo. Este mundo caído em pecado. Deus criou este mundo para o louvor, a glória, a manifestação estupenda da sua graça, mostrada supremamente na morte de Jesus. Irmãos queridos, eu tive o privilégio de conhecer o neto de Hudson Taylor. Quem conhece um pouco sobre a história das missões, sabe da importância deste homem. Hudson Taylor foi o primeiro missionário das missões modernas. Saiu da Inglaterra e foi para a China. E ali, na China, pregou o Evangelho por anos. Conquistou diversos outros companheiros seus, ingleses, escoceses, galeses e tantos outros que vieram da Europa e foram para a China dedicar a sua vida como pastores, missionários, naquele grande continente amarelo. Anos e anos a fio de trabalho, pregando o Evangelho, pregando o Evangelho. A abertura grande foi feita no período de Chiang Kai-shek, mas logo depois surgiu a fera, talvez um dos homens mais sanguinários e violentos da história da humanidade, Mao Tse-tung. Quando subiu ao poder, levou a filosofia comunista às últimas consequências. Expulsou todos os missionários estrangeiros. Matou e trucidou todos os pastores que ele porventura conhecesse e tivesse à sua frente. Destruiu, varreu do solo chinês a presença cristã. Anos e anos se passaram sem nenhuma notícia para detrás das cercas de bambu. Até que, recentemente, missionários começam a entrar disfarçadamente em solo chinês, levando as sagradas escrituras. Aqueles irmãos da igreja escondida e sofredora
no solo chinês, hoje se afirma categoricamente que a Igreja de Cristo nunca cresceu tanto quanto cresceu na China. Nada, absolutamente nada, pode impedir a revelação da glória de Deus, que foi manifestada supremamente na sua graça, revelada em Jesus, de forma sobreexaltada na cruz do Calvário. "50 anos da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Estamos aqui, frutos da manifestação estupenda da glória, da graça de Deus em Cristo na cruz." Bendito Deus, nosso Pai celestial, nos debruçamos perante a tua face augusta e soberana. Tu és Deus, e outro Deus não há. E diante da manifestação das tuas misericórdias, no mistério insondável do Evangelho, nós nos quedamos diante de ti, ó Deus, e dizemos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
e ao teu Filho Jesus Cristo as nossas mais sinceras homenagens, nosso Rei, nosso cabeça, nosso noivo, a rosa de Saron, o escolhido entre milhares para nós. Te bendizemos e te adoramos, ó Deus, por podermos celebrar o aniversário de parte da noiva de teu Filho, que aqui se reúne na 6ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Te imploramos, ó Deus, a tua graça sobre a vida destes irmãos amados, e que tu lhes concedas, ó Deus, a esta igreja a visão da tua glória, que se manifesta supremamente na revelação da tua graça. Despede-nos agora, ó Deus, debaixo de tua proteção paternal, e aonde nós estivermos, possamos ser porta-vozes desta mensagem tão preciosa que encontramos no Evangelho de Jesus. E que pessoas, ó Deus, através de nossa vida, da nossa presença, da nossa palavra, do nosso testemunho, algumas vezes silencioso, possam ser impactadas, porque nós estamos convencidos de que existe muito eleito aqui nesta cidade. Usa-nos, ó Deus, nós te imploramos. E ao nos despedir, ó Deus, possamos ter aquele desejo sincero no nosso coração de que um dia nós venhamos a nos reunir para nunca mais nos despedirmos. E estaremos para sempre nas bodas do Cordeiro, naquela festa que não vai ter fim. Despede-nos, ó Deus, com este sentimento e com esta oração que não se deixa calar na nossa alma. Ora, vem, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém. Que
Nós queremos agradecer a todos os convidados nessa noite. São muitos que eu estou percebendo, então hoje eu não vou apresentar um por um, mas como Sexta Igreja Presbiteriana, nós queremos agradecer a todos que estão aqui nessa noite para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que são aqui do bairro, nós temos recebido algumas pessoas, domingo após domingo aqui do bairro. Sejam bem-vindos. Nós temos no boletim, que eu acredito que você recebeu, os nossos horários de cultos aqui nos dias da semana. E nós esperamos vê-los novamente aqui. Queremos agradecer de coração, reverendo Ludigero, mais uma vez, por abrir esse espaço aí na agenda, também numa correria no mês de março, mas com todo carinho abriu esse espaço. Muito obrigado, reverendo. Ao Grupo Veredas, tá? Participação, vamos dizer, como eu posso dizer, né? Excepcional, né?